Vou chamar o próximo painel, é o Harvard Book Prize. Vou chamar a Bárbara aqui no palco para conversar. Enquanto a Bárbara vem, eu vou aproveitar e fazer um agradecimento antes que a gente run out of time. Eu vou agradecer a duas instituições em particular. A Escola Eleva, que doou esse espaço para a gente. Eles doaram o espaço antes de serem sido vendidos, tá? Então eu queria agradecer, eles mantiveram o acordo com a gente, isso foi muito importante para colocar esse summit de pé. E o escritório de Harvard no Brasil, sem a ajuda de pessoas que trabalham lá, eu não estou falando de dinheiro, mas do engajamento, do tempo que eles deram para o summit, também não teria sido possível, tá? Então, de novo, a gente pode ajudar, não é só com dinheiro. Queria agradecer essas duas instituições em particulares. A gente tem uma lista de agradecimentos no verso do programa, depois deem uma olhadinha. No próximo summit, eu espero que a gente faça 5 páginas de agradecimento. Vou passar a palavra agora para a Bárbara, que vai contar um pouquinho, vai fechar o nosso programa, depois da gente abrir para uma socialização, do Harvard Book Prize, que foi iniciativa do clube aqui do Brasil. Boa tarde. Já estamos chegando ao final, então temos pouco tempo, mas mesmo assim, para falar do Harvard Book Prize, que é uma iniciativa, na verdade, global, né, da Harvard Alumni Association, uma atividade que acontece em vários países, e a gente tem a opção, né, da associação local organizar, então teve sempre um plano, muita conversa de fazer isso no Brasil, então este ano nós conseguimos fazer. Antes de falar só um pouquinho sobre como fizemos os resultados e como foi feito, eu gostaria eu sei que é pouco tempo, mas para entender mesmo o espírito, eu acho importante de ouvir, de socializar com vocês as palavras de uma jovem líder de amanhã, as palavras de uma jovem que chegaram a nós através do Book Prize e que um pouco são o retrato desse Brasil, de muitas das coisas que surgiram. Então, eu vou fizemos um resumo de uma redação que nos tocou profundamente dessa Harvard Book Prize. Child of the Dark, when I saw myself, Carolina. I spent much of my brief 16-year-old life starving. I've always looked for something that nourishes me, a food that provides me with the missing feeling, belonging, until my first contact with Child of the Dark, the diary, because Carolina Maria de Jesus, when writing about her hunger, satiated me. In the midst of so many locked eviction rooms in the house we call Brazil, many black women used writing as a key to open the doors. And when Carolina arrived in the living room, she left tracks in the hallways so others could follow her as well. By leaving the door ajar, she created an outlet for the garbage dump, which not only still exists, but overflows from several other Carolinas. She described to me the picture of my life without ever having been under my skin. From Higienópolis to Alto do Riviera, from the living room to the dump room. Even though I spent all my days in the upscale neighborhood, every night when I go to bed, like Carolina, I think, I came back to the favela, as sad as if they had cut off one of my arms. But much more than that, because different from her, where the favela was her greatest martyrdom, for me, the hardest challenge has always been to be in places that were never intended for me. More specifically, at school, sitting at a desk that looked like it was tailor-made for all my classmates, but not for me. The maid's daughter, the scholarship student who took 2 hours to get to school. Mom was one of those many Carolinas.
Hunger didn't hit her so hard, but the look was always there. You know that look? The electric bills on top of the refrigerator, the date of the food basket, the transportation voucher. Everything there was, everything in her eyes. Maybe that's why I never seen them shine. But as the writer Conceição Evaristo has already said in an interview in Roda Vida, Carolina's hunger was not just physical. Carolina made herself heard in her brief social ascent after the publication of Child of the Dark, but the author still had much more to say. I and other black women have a lot to say. In the same proportion that I don't feel belonging to the academic space, I feel driven by the legacy of all the silenced Carolinas of my family to conquer these places. The existence of Carolina symbolized the possibility of finally feeling belonging, and even more, feeling capable of speaking and being heard. In this way, Child of the Dark made me hope to continue. Thanks to Carolina Maria de Jesus and her various real versions around me, I will be prepared. They guide me on this path called life. That way, I'm sure that when I look at myself in the living room mirror, I'll see not only my eyes, but my mother's shine. Annalise Araújo Nato é nossa vencedora do Harvard Book Prize, first edition 2022. I think she set a fabulous example. This essay really moved us to tears. It persuaded me to buy the book. I never knew about this book. And she is our winner, and we will later see a brief video of her. It's too bad she really should have been reading this herself to you. A wonderful young woman with fabulous talent, and we really are all hope to help her to get into Harvard to realize her dreams. So anyway, so we did do the first edition of the Harvard Book Prize. I would like to have the volunteers who helped in this happen stand up. First, Anna Venturini and Paolo Penteado. Helped in the coordination, and then we had a total of 22 volunteers who helped mobilizing schools and read the essays. Whoever was part of the volunteer team, please stand up and we'll have a round of applause for all the... Okay. So just briefly, of course, the capacity to do this kind of project in a country of continental size like Brazil is, the constraint was the number of volunteers, clearly. We set, as a first edition, in the pilot edition, we set a goal of 50 schools, which is nothing in Brazil, of course, but we thought we couldn't possibly handle more than that. So then we mobilized the volunteers, found the 22 volunteers, then mobilized schools with the help of these volunteers. Of course, because of the profile of most alums, a lot of alums living in Sao Paulo, most of the schools were also from Sao Paulo, but we did make an effort. Why am I speaking English anyway? I was going to speak. Well, I guess it's okay, right? So... a mix. Anyway, so I'll just continue in English then. So we did have, in the end, 22 private schools and 22, everything is 22, but it's a coincidence, 22 public schools sign up from a total of 9 states. Then we had
103 essays. The rule was up to 4 essays from each school, so the schools had to do an internal contest and make a selection. So we received a total of 103 essays. Just turn the page here. We had 3 topics: challenges that Brazil is facing, a discovery that changed my life, or essays on leadership. We had challenge was the most favorite topic. Students wrote on all of these important challenges that also came up during this event. 41 essays on challenge, 39 on discovery, and 23 on leadership. The leadership topic was the most difficult one. We also in the quality of the essays. Everything was set up with the help of the tool of Google Forms, the Google Work Suite. So we had the registration of volunteers, registration of schools, registration of essays, and then the evaluation forms was all processed through that, which helped diminish data input, because then we had spreadsheets with everything. So there was a whole process set up. I'm not going to go too much into the details. But then we had the essays were anonymized, so we took out names. They only had a code number, so nobody would know the female or male, students, gender of the student or the schools, or whether it was public or private school. And so each essay was independently read by 2 readers. If the ratings were too different, we had a third reader look at it and then threw out the rating that was less aligned with the other 2. Also, the other thing that really caught our attention is we had 72 of the essays were from young women and 32 from young men, so a strong female participation. Briefly, the regional, we had participation from 9 states, 63 from Sao Paulo, 11 from Maranhão, 10 from Ceará, 10 from Amazonas, 5 from Rio de Janeiro, 4 from Minas Gerais, 4 Paraná, 3 from Distrito Federal, and 1 from Pernambuco. And just quickly reading the names of our winners, then we go to the video. Huh? Okay. So I'm here. We have the video from the 3 winners, but we have only time for Annalise. Everybody must be curious about her. So we had in 3rd place Raul Machieto Azuaga from the Porto Seguro Valinhos. 2nd place Nina Greco from St. Paul's School, and 1st place Annalise Araújo Nato from Anglo São Paulo. And then from the public schools, we had the best English essay from a public school, Júlia Victoria Noberto from ETEC Gil Rodrigues, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Ana Laura Freire de Souza from Caique, Fortaleza, had the best Portuguese essay. Ana Caterina Dias Rocha from Adélia Feijó, Fortaleza, also the 2nd place Portuguese. And Ana Karen Silva Ferreira from Escola Lisboa in São Luís do Maranhão, the 3rd place Portuguese. Very happy about it. Thank you. Olá, eu sou Raul, eu sou de Campinas, São Paulo, estudo no Colégio Visconde de Porto Seguro, de Valinhos. E no meu texto finalista do Harvard Book Prize, com o título de My Pandemic Journey to Knowledge, eu falei um pouco sobre a maior descoberta da minha vida, que é uma área do conhecimento que até 2020 eu não tinha muito conhecimento, e que por uma coincidência eu acabei decidindo ler um livro dessa área, e isso mudou completamente minha vida. E essa área é a filosofia, que eu pretendo dedicar a minha vida estudando como pesquisador e como professor universitário. E eu tenho planos de cursar filosofia no exterior, principalmente em algum país falante da língua inglesa, como os Estados Unidos, a Inglaterra, ou a Irlanda, ou algum desses países. E eu queria agradecer a todos que trabalharam para que
o Harvard Book Prize fosse possível, porque foi uma oportunidade e uma experiência que mudou a minha vida. E eu queria agradecer a todos que trabalharam para isso. Obrigado. Olá, meu nome é Nina Greco, eu tenho 17 anos, moro em São Paulo e estudo na escola Sem Pulse. Eu procurei escrever um texto que abordasse um desafio bastante atual que o país enfrenta, que é o debate acerca da sustentabilidade e preservação da floresta amazônica. Floresta amazônica é motivo de orgulho para nós brasileiros, portanto é muito importante a conscientização social sobre a importância da preservação da fauna e a flora, tanto quanto a preservação das comunidades indígenas locais. Através do meu texto, a minha intenção era trazer um olhar social embasado na economia amazônica, debatendo a importância da implementação de técnicas sustentáveis para a preservação da floresta. Eu espero que através do meu texto eu tenha contribuído a essa reflexão sobre esse desafio que enfrentamos como um país. E, bom, além da sustentabilidade, tenho muito interesse na área da saúde e espero continuar meus estudos no exterior para um dia voltar e poder ajudar mais o nosso país. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse concurso incrível. Foi um prazer. Oi, eu sou a Alice Arajunato, estou no 2º ano do Colégio Anglo São Paulo, mas eu sou moradora do Alto da Riviera, na periferia de São Paulo. E esses dias eu recebi o resultado do Harvard Book Prize e eu estou em êxtase ainda, então acho que esse é o melhor momento para eu poder falar sobre isso. Fui eu quem escrevi a redação When I See Myself, Carolina, onde eu fiz alguns paralelos entre a minha vida e a vida da Carolina, e como eu conto o grande impacto que teve na minha vida depois de eu ter lido O Quarto Despejo. Apesar de eu ter feito paralelos entre a minha vida e a vida da Carolina, eu quis, assim, principalmente ressaltar a importância da Carolina na literatura brasileira. Não deixar a Maria Carolina Jesus ser esquecida. Eu acho que eu fiz o mínimo para que isso acontecesse. E ter esse reconhecimento, esse prêmio do Harvard Book Prize, falando sobre a história dela e sobre a minha história, eu acho que assim já é um passo gigante nessa jornada que a gente tem. Mas o Harvard Book Prize, para mim, também foi assim um suspiro de fôlego. Foi onde eu percebi que eu poderia estudar fora, onde eu poderia sonhar com isso. Eu sempre vi filmes, sempre vi colegas de sala pensando sobre isso, pensando sobre application, mas eu pensava que isso não era para mim. Mas eu sempre me achei uma pessoa muito confiante, eu tinha sonhos muito altos aqui no Brasil, de entrar na Universidade Federal, mas depois da entrevista com a banca do Harvard, eu percebi que eu realmente podia sonhar com isso, era um sonho possível. E quando eu comecei a estudar sobre application, sobre o que eu poderia estudar lá fora, se eu queria cursar alguma coisa de humanas, se eu queria continuar escrevendo, eu só pensei e falei pra minha mãe, ela me disse que, nossa filha, imagina você estudando em Harvard. Eu falei pra ela que isso não era uma coisa possível, pra ela deixar isso pra lá, que eu poderia até estudar fora, mas não um sonho de tanta magnitude. Mas eu lembrei que eu pensei a mesma coisa antes de enviar a minha redação. Eu pensei que ganhar o Harvard Book Prize era uma coisa impossível, mas olha onde eu tô agora, né? Cá estou. Então, pela primeira vez, quando a minha mãe fala que eu posso sonhar o quanto eu quiser, qualquer lugar que eu queira chegar, qualquer coisa que eu queira fazer é possível pra mim, que eu tenho essa capacidade, pela primeira vez eu tô acreditando. A gente depois vai mandar o link dos outros junto com o final. Eu vou chamar o pessoal para já vir subindo. A gente vai ter agora a apresentação da Camerata Laranjeiras e a gente vai abrir para drinks. Eu queria agradecer o trabalho da Bárbara. Gente, esse foi um exemplo de que a gente precisa de mão e não só ideias. A gente lá falava do Book Prize, ninguém pegava para receber. A Bárbara levantou a mão e falou, eu faço. Eu falei, Bárbara, obrigada. E ela começou, gente, deu muito trabalho. Cada redação foi avaliada por 2 voluntários. Teve redação que foi avaliada uma terceira vez, porque as notas eram muito díspares. A gente entrevistou todos os 10 finalistas, uma banca de mais de 4. Então, vocês não sabem o trabalho que a Bárbara, a Ana e o Paulo fizeram. E esse resultado, gente, foi blinded. A gente, quando viu quem era a vencedora, a Annalise, todo mundo chorou. É uma menina bolsista, ou seja, talento tem. A gente tem que investir nesse talento. Eu vou só roubar, eu queria falar uma palavra para o speaker e depois eu vou passar para o pessoal da Camerata e aí eu vou abrir também para a socialização. A gente teve um dia super longo, eu queria agradecer todo mundo.
Eu ia fazer um resumo, eu vou falar uma palavra por speaker, né? Vou correr esse risco aqui, talvez vou falar a palavra que o speaker está aqui não queria. A minha palavra, implementar. Jorge Paulo, bolsas de estudo. Flávio, tecnologia para equidade. Aline, canções de liberdade. O Naércio, igualar oportunidades. Patrícia Ellen, justiça climática. Léo, colocar o ponto de interrogação. Os clubes, engajar. As salas de discussão, dialogar. O Adilson, quem você representa. A Bia, navegar a complexidade. O Paulo, treinamento. A Lúcia, coragem de decidir. E a Ana, que foi chamada de última hora para ser palestrante, papel social. E a Bárbara, na redação, né, da Analícia, Eyes Shine. Então, gente, muito obrigada. Nosso fechamento com a Camerata. A gente tem um brinde aqui atrás. E a gente tem um mimozinho, que é um chocolate. Um para cada um. One Harvard, One Brazil aqui atrás, por favor. A Camerata ela é formada por músicos de várias comunidades do Rio de Janeiro. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, do staff da Eleva, que ajudou muitíssimo a gente. É isso. Agradecer o staff da Sodexo também, que ajudou muitíssimo a gente, que foram os nossos garçons e as pessoas que estão aqui atrás servindo a gente. Isso. E agradecer o team muitíssimo e o nosso board todo, por favor. E que a gente, ano que vem, tenha um melhor ainda. Vamos lá, Camerata. Obrigada.